Olá, eu sou Priscila Torresan, sou mestranda em administração aqui pela Universidade Estadual de Maringá. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Covid-19 Agro: Impactos Iniciais da Covid-19 sobre o trabalho na agricultura em cadeias de produção, segundo a opinião pública, com orientação da professora Sandra Schiavi e com os autores Priscila Duarte Malansky e José Paulo de Souza. Então, vou contextualizar um pouquinho sobre esse trabalho, que tem início com a pandemia do novo coronavírus, em um momento de bastante incertezas, em que medidas foram tomadas para evitar a circulação do vírus pelo mundo. Entre elas, medidas de paralisação de atividades não essenciais foram tomadas. No entanto, a agricultura ela foi considerada um serviço essencial, visto que suas atividades devem ser contínuas para que não haja rupturas no suprimento de alimentos. Assim, tendo em vista a importância do setor agro e as incertezas causadas pela pandemia, viu-se a necessidade de discutir seus impactos no agronegócio e em cadeias produtivas. Com isso, teve início o projeto de extensão intitulado Covid-19 e impactos no agronegócio em cadeias produtivas. Esse projeto, ele visa levar informações sintetizadas e simplificadas sobre os impactos da pandemia na agricultura e em cadeias produtivas para a comunidade em geral, com o intuito, então, de sanar dúvidas, comunicar e oferecer subsídios para ações estratégicas e de suporte ao agronegócio, no estado e na região de Maringá. As informações coletadas a partir de publicações científicas e não científicas são repassadas de forma objetiva e com linguagem acessível através de informes semanais. Essas publicações científicas e não científicas, elas abrangem artigos científicos, relatórios de organismos internacionais, boletins técnicos e notícias vinculadas pela grande mídia, como jornais, revistas e blogs. O projeto de extensão, ele conta com diversas temáticas, entre elas o tema Trabalho na Agricultura e Cadeias Produtivas, o qual é foco do presente trabalho. Então, com isso, tem-se o objetivo de apresentar os impactos da Covid-19 sobre o trabalho na agricultura e em cadeias produtivas a partir da perspectiva da grande mídia nacional e internacional, para então fornecer subsídios para a tomada de decisão dos agentes interessados. A metodologia ela foi realizada a partir da coleta de 28 notícias publicadas na mídia digital para o grande público, como jornais, blogs e revistas, entre os meses de março a maio de 2020 e em língua portuguesa, inglesa e francesa. Tendo em vista o nosso público-alvo, né, a comunidade em geral, essas notícias em língua inglesa e francesa, elas foram traduzidas para a língua portuguesa, né? E com isso foram unificadas em um só corpo, né, de notícia, a fim de realizar a análise textual lexiométrica. O resultado é mostrado em nuvem de palavras, com o intuito de ilustrar de forma simples e visual as informações levantadas. Então, a figura um, ela traz essa nuvem de palavras, né, que é composta por um grupo de palavras que representa as palavras que foram mais frequentes dentro desse corpo de notícia, e quanto maior o tamanho da palavra, maior é a sua frequência. Então, podemos observar trabalhadores muito grande, né, trabalho, Covid-19, agricultores. Isso quer dizer que essas palavras elas foram o que mais apareceram nesse corpo de notícias. A partir então disso, pudemos identificar os impactos iniciais da Covid-19 sobre o trabalho na agricultura e em cadeias produtivas, como na saúde do trabalhador, disponibilidade de mão de obra, renda do trabalhador rural, o preço dos alimentos e a segurança alimentar. A preocupação com a saúde do trabalhador era uma das principais naquele momento, né? Visto que manter a saúde desses trabalhadores é fundamental não só para uma questão de saúde pública, mas também para a segurança alimentar, né? Para que seja mantido o suprimento de alimentos.
Outra preocupação era com relação à disponibilidade de mão de obra, principalmente no momento de colheita, onde há maior dependência da mão de obra na agricultura, visto que naquele momento fronteiras estavam sendo fechadas e a circulação de pessoas impedidas, né? Com isso, então, poderia afetar a disponibilidade também do alimento e os seus preços, né? Além de afetar também a renda desses trabalhadores, os quais não conseguiriam trabalhar. Assim, então, destaca-se que a pesquisa ela cumpre um importante papel de oferecer informações importantes para a sociedade neste momento de crise e de grandes incertezas. Assim, identificar os impactos da Covid-19 sobre o trabalho na agricultura e em suas cadeias produtivas é um subsídio indispensável para que agricultores, poder público, a sociedade em geral, eles possam refletir sobre a situação, traçar os planos estratégicos e realizar ações para garantir que os trabalhadores rurais e das cadeias de produção, eles continuem as suas atividades com segurança e que a sociedade continue tendo acesso a alimentos. Então, com isso, para os produtores rurais, as informações disponibilizadas, elas podem ajudar na adaptação da sua rotina nas propriedades, as normas, né, de segurança e higiene no trabalho, de acordo com as orientações de prevenção à Covid-19. Para os agentes públicos, identificar os impactos da Covid-19 é essencial para fomentar políticas públicas prioritárias para mitigar tais impactos. Já para as entidades do setor, como os sindicatos e cooperativas, as informações disponibilizadas, elas podem ser transmitidas aos agricultores e outros agentes da cadeia e servir como base para que as próprias entidades produzam suas orientações aos trabalhadores. Então, com isso, nós demonstramos a importância da cooperação entre a pesquisa e a extensão, através então da identificação de como as informações estratégicas elas são importantes subsídios para os governantes, para as entidades do setor e os demais agentes interessados, né? Então, por fim, esse estudo ele oferece subsídios para que os agricultores, o poder público e a sociedade em geral possam tomar decisões estratégicas adequadas para enfrentar a crise sanitária e econômica. Então, com isso, eu encerro a minha apresentação, agradecendo ao UEM, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e a toda a equipe do projeto de extensão Covid Agro. Muito obrigada.